A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que vieram nessa noite para o culto de obreiros, né? E esse trabalho é um trabalho muito importante, não pode faltar na igreja. A Bíblia ensina, a palavra declara que por meio dos conselhos se faz o que? A guerra, e edifica a cidade. Então, a gente vamos, através da palavra de Deus, trazer um ensinamento, um aconselhamento para os irmãos, para as irmãs, para cada um de nós, que pode fazer de mim e de você um obreiro aprovado no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero que a igreja abra comigo a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém? Irmão, se você, a igreja pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, se você meditar em 1 Timóteo, capítulo 3, e seguir à risca o ensinamento de Paulo aqui, nesse capítulo, você vai ser o melhor obreiro dessa terra. Não é difícil. Uma pessoa, ela só pode ser um mau obreiro se ela quiser. Tem muitas pessoas que falam que um obreiro é um mau obreiro por falta de instrução. Eu não acredito que isso seja verdade, porque uma pessoa que serve bem, ela não precisa ficar sendo tocada ou precisa ser exortada a todo momento, a todo instante, para poder fazer algo correto, algo certo. Uma pessoa que tem, aleluia, a habilidade para fazer as coisas com coerência, com direção, com visão do reino, ela já sabe o que ela deve fazer. Só de você chegar na igreja e observar um obreiro, um pastor, você já vai aprendendo como que deve ser feito. Amém, irmãos? Então, se você tiver algum tipo de dúvida em questão em relação ao ministério, como ser um obreiro, aqui dá a receita para você ser um obreiro aprovado. Se você obedecer o que está escrito aqui, se você seguir à risca o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, o seu ministério vai ser um ministério maravilhoso. O seu ministério será um ministério aprovado. Aonde você for, aonde você chegar, o nome de Deus será louvado e glorificado através da sua vida. Eu quero dizer para você que almeja ser um obreiro, um servo na casa do Senhor. Para você crescer no ministério, eu vou te dar uma receita, uma dica que eu dou para qualquer amigo meu, para pessoas de outra igreja e até mesmo para membro da nossa igreja. Se você quer ser um bom obreiro, um obreiro aprovado, um obreiro reconhecido pelo ministério, pelo seu pastor e aprovado por Deus, guarda isso no seu coração. A primeira coisa que você deve fazer, honrar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa, você precisa amar a sua igreja e honrar a sua igreja onde você congrega. Você tem que ser fiel ao ministério aonde você congrega. A terceira coisa, ser fiel para com os irmãos. Você tem que servir bem aos irmãos, a irmandade que ocupa o mesmo espaço que você dentro da igreja. A quarta e última coisa, você tem que honrar
respeitar, reverenciar e ser submisso ao seu pastor. Se você não observar essas coisas, mais cedo ou mais tarde, ou você será cortado do ministério, ou você nunca vai conseguir espaço no meio do corpo de obreiros. Porque o homem e a mulher que não observa essas coisas, nunca poderá ser aprovado diante de Deus. Pessoas que conhecem Bíblia, a gente tem muitas. Dentro da igreja está cheio de pessoas assim. O nosso irmão cooperador Paulo, ele leu aqui que numa casa muito grande há vasos de honra e de desonra. Os irmãos que acompanhou a leitura inicial, ouviu o que foi lido aqui na palavra de Deus. Os vasos de honra são aqueles que observam essas coisas que eu estou dizendo, observam a palavra que o pastor Diego deu, observam a leitura que o Paulo fez, observam esses conselhos que eu estou deixando para você. Esses são os vasos de honra. Agora, os vasos de desonra são aqueles que você convida para estar na reunião de obreiros, e mesmo sendo obreiros, eles não estão. Por quê? Eles não são vasos de honra, são vasos de desonra. Um vaso de honra, ele tem compromisso. Um vaso de honra, ele tem o que? Responsabilidade. Um vaso de honra, louvado seja Deus, ele honra a sua palavra. Ele tem compromisso com o compromisso que ele assumiu diante de Deus, diante do pastor e diante da igreja. O vaso de honra, ele não dá trabalho, aleluia. Ele trabalha para tentar resolver os problemas da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa oportunidade hoje, eu quero falar sobre a submissão. Eu quero iniciar esse estudo, essa palavra para obreiros, falando do que? Da submissão. E é uma das primeiras coisas que nós pastores, pastor local, pastor presidente, devemos observar antes de separar uma pessoa para o ministério. Ter uma reunião de obreiros, uma consagração, uma campanha de 40 dias, convocamos os obreiros, pedimos para vir, eles não vêm, faltam, não dão satisfação, não avisam. São pessoas que não têm submissão. Eles não têm submissão, às vezes não dão trabalho nenhum, mas quando tem algum trabalho na igreja, alguma coisa importante na igreja, eles não somam, eles não participam, eles não levam em consideração. Essas pessoas são pessoas que não têm submissão. O pastor convocou, chamou uma pessoa submissa, o que ela vai fazer? Ela vai estar aqui. Se ela não pode, o que ela faz? Ela dá um recado: olha, eu não pude estar porque eu estou doente, eu não pude estar porque eu estou trabalhando, eu não pude estar porque houve um imprevisto por causa disso, disso e disso. Esse é um bom obreiro. Um bom obreiro, ele justifica. Um bom obreiro, quando ele não pode vir, ele liga para o seu pastor e avisa. Agora, o mau obreiro, o obreiro que é uma desonra para a igreja, para o ministério, para a irmandade, ele falta, ele não avisa, ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade, porque é um irresponsável e entrou de picareta no ministério da obra de Deus. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. A gente não define um bom obreiro pelo dom que ele possui, pelas habilidades que ele possui aqui no altar para apresentar um louvor e uma palavra. A gente define um bom obreiro, a gente aprova um bom obreiro pelos seus frutos. Há árvores que não dão fruto nenhum, essas não servem para o ministério. E há outras que dão frutos estragados, também não servem, podres, cheio de bicho, que ninguém consegue comer nem engolir. E há outras que dão bons frutos. As que dão bons frutos, elas são pessoas conhecidas, são pessoas que cumprem o que é pedido aqui. Vocês entenderam? Então, eu achei por bem, nessa oportunidade hoje, estar falando sobre
a submissão. Amém, irmãos? E eu quero ensinar para vocês à luz da palavra de Deus, para vocês entenderem bem, porque é o seguinte: se eu chegar aqui e só falar e não mostrar a Bíblia, para quem não conhece a palavra de Deus, vai ficar desconfiado e vai falar que o pastor é arrogante e soberbo. Não, não é isso. Num lugar comum, onde tem uma empresa, um comércio, aonde tem um gerente ou coisa parecida, um patrão, se você não obedece a ele, se você não honra ele, se você não faz direitinho do jeito que ele pede, ele vai te dispensar. A igreja não vai mandar ninguém embora da igreja, ela não faz isso, porque não pode. A Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros e suportar em amor. Mas o ministério é para pessoas submissas. O ministério é para pessoas que se converteram. O ministério é para pessoas libertas, que alcançaram uma verdadeira libertação. O ministério é para pessoas transformadas, que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus. E nós, pastores, que ocupamos o cargo de presidente, misericórdia e pastor local, nós somos o mais errado, porque colocamos pessoas erradas no corpo de obreiros, sem fazer o que foi lido pelo pastor Diego, sem provar primeiro. E uma pessoa, a gente não conhece ela do dia para a noite. Uma pessoa, a gente não conhece ela em 1 mês, em 2 meses. Uma pessoa, você vai conhecer ela depois de muito tempo de convivência. Você entendeu? Então, esse ensino, irmãos, vai ser uma bênção para nós. Vai te ajudar muito no seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Nós devemos respeitar, devemos ser submissos. E a palavra, ela nos ensina em Efésios capítulo 5, versículo de número 21, que nós devemos ser submissos uns aos outros. Nós devemos submissão uns aos outros. Você que tem a Bíblia, abre comigo aqui em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Diga assim comigo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vocês devem ser sujeitos a mim, me respeitando como homem, como pessoa e como pastor, como um obreiro da casa do Senhor. E eu tenho que ser sujeito a vocês, respeitando vocês como pessoas, como cristão, como homem de Deus e mulher de Deus. Vocês entenderam? Então, essa sujeição, ela tem que ser mútua. Começa por aí. Começa nesse caminho que eu estou mostrando para você. Uma pessoa, para ser um bom obreiro, primeiro ela tem que ser sujeita um ao outro. Se você vê que é uma pessoa que não respeita uma a outra, ela não pode jamais ocupar espaço no ministério da obra do Senhor. Você pode ver que tem pessoas, meus irmãos, que não respeitam ninguém. Tem pessoas que não respeitam vizinho, e você tem que ser sujeito ao seu vizinho. Você tem que respeitar o espaço do seu vizinho. A sujeição começa por aí. O seu vizinho tem que respeitar você, o seu espaço. E isso é tão verdade. Você tem o muro da sua casa, é ou não é? Tem o portão. Ninguém vai pulando o muro da sua casa. Ninguém vai entrando dentro da sua casa, dentro do seu quintal, sem antes bater no portão. Respeito, sujeição mútua de um para com o outro. Isso vale para todos os cristãos. É dever de todos os cristãos, não somente de obreiros. A Bíblia ensina que, olha, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós devemos em tudo ter temor a Deus, porque se você não tiver temor a Deus, você não vai saber respeitar o seu vizinho, você não vai saber respeitar a sua vizinha, o seu familiar, o seu parente,
Para quem é casado, se não tiver temor de Deus, o homem não vai saber respeitar a esposa, e a esposa também não vai saber respeitar o marido. Os filhos não vão respeitar os pais também não vão respeitar os filhos. Então, a sujeição, a submissão começa por aí. Nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Amém? Do mesmo jeito que o obreiro deve ser sujeito e submisso ao pastor, o pastor também tem que ser sujeito e submisso ao obreiro. Amém, irmãos? A Bíblia ensina assim. Isso aqui que eu estou falando para vocês é o princípio de tudo. E você pode ver, gente, que tem muitas pessoas hoje ocupando cargos eclesiásticos que não conseguiram passar por essa primeira observação de ser submisso uns aos outros. Eu conheço obreiros que não respeitam ninguém. Eu conheci um pastor, um apóstolo, que ele compra e não paga, e quando as pessoas vão cobrar ele desrespeita as pessoas, maltrata, fala coisas absurdas para as pessoas. Então, tem talentos? Tem. Faz muitas coisas no nome de Jesus? Faz, mas é reprovado porque não sabe respeitar as pessoas, não é submisso às pessoas, não é sujeito às pessoas. Como eu disse para os irmãos no princípio, pessoas talentosas, o mundo está cheio. Amém? O bom obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, eles devem ser submissos à autoridade. Quem sabia disso, levanta a mão. Diga assim comigo: eu sabia. Mais uma vez, eu sabia. Amém? Abre a Bíblia aqui comigo em Romanos capítulo 13. Glória a Deus. Tem que ser submisso às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Você tem que ser submisso às autoridades. Você está trabalhando fazendo bojo ainda, Daniela? Você está fazendo bojo ainda? Na fábrica de bojo? Tá? Lá na empresa que você trabalha, tem o seu gerente, o seu patrão e o seu chefe, certo? Lá eles são autoridades máximas. Então você deve respeito e submissão a eles. Se você desrespeitar eles, o que acontece? Manda embora. Conforme a falta, justa causa, né? Sem direito a nada. É isso, gente? Eu estou certo? Entendeu? Esses dias, eu peguei o meu carro e estou andando na avenida do Aeroporto 1, a minha esposa liga para mim, a missionária Érica, e eu estava indo na casa do presbítero Ismael, e o telefone toca, eu pego na mão, e vou atender o telefone, porque era minha esposa, e estou aqui falando no celular e dirigindo, de repente a polícia passou na mão de cima, eu escondi, né? Temi a autoridade, mas não estava obedecendo. Aí o que aconteceu? Eu fiz, ufa, passou. Aí o que acontece, gente? Eu cheguei lá em cima, dei seta, virei na rua do presbítero, dei seta, passei a primeira esquina, quando eu penso que não, a polícia já corta a minha frente, encosta aí, e eu encostei o carro, eles pediram, desce por favor. Tá bom, olha, o senhor está levando uma multa porque o senhor estava falando no celular. Entendeu? Desobedeci às autoridades. O que acontece? Sofri a pena, a condenação. Foi uma multa, eu já paguei, já faz tempo isso aí. Mas eu sofri um castigo. Vocês entenderam? Então a gente devemos respeitar as autoridades. Você sabia que você não pode blasfemar de um vereador? Ah, aquele vereador é isso, aquilo outro.
o presidente é isso, aquilo outro, o governador é isso e aquilo outro. Você não pode. Você tem que respeitar ele. É autoridade. Por mais errado que ele seja, ele foi colocado lá por permissão de Deus. Se ele estiver fazendo errado, você votou errado, você tem que aguentar. E tem que respeitar ele, porque ele é autoridade. E todas as autoridades que há foram constituídas por Deus. Amém, irmãos? Aqui eu estou falando de autoridade civil. Você tem que respeitar a polícia, você tem que respeitar o professor, o seu patrão, você tem que respeitar as leis de trânsito, você tem que respeitar as leis municipal, amém? Você tem que fazer tudo certinho, porque se você não fizer, você está desobedecendo às autoridades. Por causa disso você pode ser punido, conforme a gravidade da situação você pode ser preso, conforme o país é condenado à pena de morte, e ainda você vai receber a reprovação do próprio Deus, porque Deus nos ensina aqui que nós devemos ser submissos à autoridade. Primeira coisa, ser submisso um ao outro. E essa submissão ela vem do berço. Uma pessoa educada, uma pessoa bem instruída pelo pai e a mãe, desde o berço, ela não vai desrespeitar as pessoas na rua. Ela não vai desrespeitar as autoridades. Se ela chegar dentro da igreja, ela não desrespeita os obreiros, o corpo de obreiros. Ela não desrespeita os pastores. Vocês entenderam? Então, nós devemos ser submissos uns aos outros e devemos ser submissos às autoridades. Sobre submissão espiritual, eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hebreus 13, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. A palavra de Deus. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você entendeu? Então, você tem que olhar para o seu pastor, para aquele que está te ensinando, instruindo. Você precisa imitar a fé dele. Amém, irmãos? Amém. Porque uma pessoa, para ela chegar à posição de pastor, não foi assim da noite para o dia. Houve um sacrifício, um preço a ser pago. Uma pessoa, para chegar à posição de pastor, ela teve que ser muito submissa. Vocês entenderam? Teve que viver uma vida de renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que você faz? Você olha para o seu pastor e imita a fé dele. Versículo de número 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém, irmãos? Então, nós, o obreiro, preste atenção aqui, meus irmãos, nós obreiros precisamos ser submissos à nossa liderança, precisamos respeitar a nossa liderança. Um obreiro que não sabe respeitar liderança, pastores, ele não merece, ele não pode estar envolvido no ministério da obra do Senhor. Essa pessoa, ela não pode ter espaço no meio do ministério, não pode, porque ela não respeita a ninguém. Se ela não respeita um pastor, se ela não respeita um obreiro, um colega de ministério, com certeza não respeita a mulher,
não respeita filhos, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita autoridade, não respeita ninguém. Porque a igreja é um lugar onde se deve, aleluia, manifestar constantemente a submissão. Se uma pessoa está na igreja e ela não consegue ser submissa, é porque ela ainda continua sendo uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa, que tem orgulho, ela não consegue obedecer, ela não consegue ser sujeita a nada, então é por isso que ela não respeita. Ela tem na mente dela que ela está por baixo, isso não é verdade. Você entendeu? Então ela acha um desaforo obedecer outra pessoa. Ela acha um desaforo respeitar outra pessoa. Então uma pessoa que não é liberta não pode estar no altar. Uma pessoa que não é liberta, ela não pode exercer um ministério. Você quer ver um obreiro submisso? Faça uma prova com ele e chama a atenção dele uma vez só. Ali você vai descobrir se aquela pessoa é soberba, se ela tem humildade e se ela é submissa. Pessoas bipolares não podem ocupar ministério, porque pessoas bipolares, eu vejo como pessoas bipolares, pessoa que faz assim, pessoas bipolares, elas não têm uma definição. É verdade. Ora elas estão em cima, ora estão embaixo. Hoje ela está te tratando bem, amanhã ela está te maltratando. Vocês entenderam? Então, irmãos, falar bonito, pregar bonito, cantar bonito. Você vai nos bar da esquina e está cheio de cara, fazendo e bebendo todas e saindo com todas as mulheres da vida. Aqui não é lugar de pessoas talentosas. Aqui não é lugar de pessoas que pregam bonito, que louvam bonito. Aqui é lugar de pessoas transformadas, regeneradas, convertidas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Aleluia, Deus. Pode ser um gago de maré descer, pregando a palavra aqui, demorando meia hora para falar um versículo da Bíblia, mas se for um homem de Deus, íntegro, reto, sincero, vamos ouvir esse, porque esse é exemplo, esse nós devemos escutar, esse nós devemos dar crédito, porque o testemunho dele é fiel e verdadeiro. Aleluia, Deus. Então, irmãos, pessoas que não sabem respeitar um pastor, uma liderança, ela traz desconforto dentro da igreja, ela acaba com o clima espiritual da igreja, ela senta na cadeira da igreja, no banco da igreja, ela não recebe nada daquilo que você fala, nada daquilo que você prega, e ainda lança negatividade para você. E você sabia que uma negatividade de uma pessoa te atrapalha a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja? Quando a gente está orando contra espíritos contrários, a gente não está orando contra demônios, porque demônios, você fala, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Quando a gente oramos repreendendo espírito contrário, nós estamos orando para Deus repreender aquele espírito maligno que está na vida da pessoa, que está lançando negatividade dentro da igreja para atrapalhar o andamento do culto, da pregação ou do louvor. O espírito contrário vem de pessoas que estão dentro da igreja. Elas estão dentro da igreja, mas elas estão contra você. Elas estão na igreja, mas estão contra a líder do círculo de oração, contra o líder do jovem, contra o pastor local, contra o pastor presidente, está contra o diácono, o presbítero, o cooperador, o evangelista, pessoas de espíritos contrários. Então essas pessoas não estão para somar, elas estão para quê? Para atrapalhar. São vasos de desonra no meio do povo de Deus. Bodes disfarçados de ovelhas. Então, irmãos, olha, você quer notar um bom obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vê se ele honra a Deus com a vida dele. Primeira coisa,
Segunda coisa, vê se ele honra a igreja onde ele congrega, o ministério, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se eu falo que eu amo essa igreja e não ajudo essa igreja, não coopero com essa igreja, não sofro com essa igreja, todo o meu discurso é falso e mentiroso, porque palavra, o mundo está cheio de palavra, nós precisamos ver mais obras, mais atitude, mais bom fruto. Então a segunda coisa, amar a igreja local. Terceira coisa, ministério. Amar e respeitar o pastor local. Amar e respeitar também o pastor presidente, para a igreja que tem pastor presidente. Porque, irmãos, se um obreiro não faz essas coisas, ele vai ser do contra. E uma pessoa contra, com a palavra venenosa, ela tem facilidade de fazer o quê? Manchar o ministério do pastor, manchar o ministério de um obreiro, de um presbítero. Ela tem facilidade para manchar a igreja onde ela congrega. Ao invés dela passar uma mensagem boa da igreja, do pastor, do corpo de obreiro, ela vai passar uma mensagem negativa, uma mensagem destrutiva, porque ela não quer ver o bem do pastor, ela não quer ver o bem da igreja, ela quer ver o pastor perdendo a guerra, a batalha, e a igreja sendo destruída. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero falar sobre algo espiritual aqui, algo espiritual. A igreja, ela precisa aprender a amar os seus líderes, ela precisa aprender a amar os seus pastores. Apocalipse ensina que o pastor é o quê? O que, gente? Fala mais alto, mais. Amém? O livro de Apocalipse ensina que o pastor é o anjo da igreja. Agora, como que você vai manchar o anjo da igreja? Como você vai desrespeitar o anjo da igreja? Desprezar a palavra do anjo da igreja? A liderança da igreja? Quando você faz isso, você vai contra o próprio Deus. Você pode ver que tem pessoas que vêm para a igreja e não alcançam nada, porque já falou muita besteira do seu líder, do anjo da igreja. Não consegue ser abençoado, porque a bênção vem da onde? Do altar. Fala para mim, aonde a gente aprendeu na Bíblia que você deve desonrar um pastor, um líder? Fala para mim na Bíblia onde que você e eu aprendeu que nós não devemos respeitar o pastor e o líder, que nós não devemos ser submissos a eles. Irmãos, vamos ler aqui em Apocalipse, só para não ficar na minha palavra, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 12, e ao anjo da igreja, capítulo 3 agora, e ao anjo da igreja. Você pode ver que nas cartas para as igrejas de Apocalipse, João endereçou elas para quem? Para o anjo da igreja. Então no mundo espiritual, o pastor, o líder, ele é reconhecido como anjo. Salmo 105, versos de número 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Quando você começa a falar coisas negativas de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você está tocando em um ungido de Deus. Quando você fala contra uma pessoa de Deus, contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está maltratando os profetas do Senhor. Calúnia maltrata? Sim ou não? Sim. Palavra mentirosa maltrata? Sim. Injustiça maltrata? Sim. Você querer ver o mal de uma pessoa maltrata? Sim. E tudo isso está sendo registrado pelo mundo espiritual. Aí a casa é uma miséria, os filhos uma miséria, o casamento uma miséria, tudo uma miséria, não vai para frente. Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que não dá certo isso? Não dá certo aquilo? Você praguejou demais o homem de Deus, praguejou demais a mulher de Deus.
não teve humildade para escutar uma correção, não teve a humildade para se arrepender dos pecados, e quando foi corrigido, ao invés de escutar e se arrepender dos pecados, se revoltou e saiu por aí falando bobeira. Aí o que aconteceu? A bênção não chega. Ao invés de vir bênção, o que vem? Maldição. Maldição. Irmãos, a gente tem testemunhos no nosso ministério. Já teve algumas pessoas que perseguiu a gente, se levantou contra a gente sem culpa nossa. E eu falo isso diante de Deus e diante dos demônios que procuram uma brecha para arrebentar com a minha vida, meus filhos e a minha família. E hoje, olhando para a vida dessas pessoas, irmãos, estão com a vida toda arrebentada, alguns com casamento destruído, numa miséria terrível, porque, irmão, mexeu com quem não devia mexer. Deus fala assim: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. As pessoas entram dentro da igreja, o pastor traz a palavra, traz o sermão, traz a correção, traz o conselho, sai da igreja blasfemando o pastor, sai da igreja falando bobeira da vida do pastor. Aí, irmão, como é que vai ser abençoado? Você entendeu? Às vezes, olha, o pastor, o obreiro está pregando, a palavra dele é dura, mas é com sinceridade no coração. Você entendeu? É com sinceridade. Ele está corrigindo, ele está pregando, não querendo o mal da igreja, não querendo ofender a igreja. Só que a pessoa já está num ato de pecado, o diabo já enche a mente dela, colocando que o pastor quer te humilhar, te ofender. Você entendeu? Que o pastor é soberbo, que o pastor é arrogante. Aí você não se contém com isso, fala para um, fala para outro, e começa a infernizar a vida de uma pessoa que quer o seu bem, que ora por você. Às vezes ele nem sabe disso, mas você está fazendo isso contra ele. Aí o que acontece? Deus retém os céus e as bênçãos. Você vai clamar, vai vir na igreja, vai implorar, vai chorar, mas o seu choro não convence a Deus, porque não é um choro de arrependimento. Quem já ouviu falar do choro de crocodilo? Tem muita gente por aí com choro de crocodilo, viu, irmão? Choro de ira, de revolta. O choro de arrependimento, ele promove transformação, submissão, respeito, aleluia, uma nova vida, um novo caráter parecido com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus. Irmãos, e eu separei aqui Davi, eu quero falar um pouco de Davi e Saul. Abra comigo aqui em 1 Samuel 24, versículo de número 8. 1 Samuel 24, 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Irmãos, olha aqui para mim, gente. Irmã Mara, Saul queria matar Davi, de tudo quanto é jeito. Ele estava perseguindo a Davi, querendo o mal de Davi, porque Davi era um homem cheio do Espírito Santo, e o reinado de Saul já havia sido rejeitado por Deus, e isso causou inveja no coração de Saul. Saul, nesse episódio, ele já não tinha mais o Espírito Santo, mas estava carregado de demônios, porém, ele era um homem ungido de Deus. Você entendeu? Ele era um homem ungido de Deus, mesmo desviado, mesmo reinando, ele era um homem ungido de Deus. E você nunca vai ver na história Davi falando algo contra a Saul. Você nunca vai ver na história Davi querendo o mal de Saul. Agora, por que há alguns obreiros e irmãos que quer o mal da sua liderança? Quem que é o Deus desses obreiros? Quem que é o Deus desses irmãos? Qual é o amor que está no coração deles? Não é o amor verdadeiro dado por Cristo Jesus. Vocês entenderam, irmãos? Olha, vamos continuar lendo. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem:
ou seja, dos fofoqueiros, daqueles que não têm compromisso com Deus, daqueles que não sabem de toda a verdade, daqueles que não conhecem a intenção do coração dos homens. Por que você está ouvindo essas pessoas, ó rei Saul? Vamos continuar lendo. E disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? As pessoas falavam que Davi queria o mal de Saul. As pessoas começaram a fermentar, a semear contenda entre os irmãos, porque eles eram irmãos descendentes de quem, gente? De Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia diz que Deus abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Se você fermenta um obreiro, um pastor, um irmão, Deus abomina a sua vida. Não se engane você que Deus se agrada com a sua vida. Deus não se agrada com a sua vida. Você é abominável diante dos olhos de Deus, porque você semeia contenda entre os irmãos, você levanta falso testemunho contra os irmãos, você não conhece a vida dos irmãos e escancara a boca falando da vida dos outros. Você é abominação aos olhos de Deus se você anda nessas atitudes. A sua vida não agrada a Deus. Para a sua vida agradar a Deus, você tem que ser como Davi. Você tem que seguir o exemplo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos continuar na leitura. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, olha o respeito desse homem, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me matares. Amém, irmãos? Amém. Olha, Saul estava dormindo. Davi teve uma oportunidade de cravar a espada ou a lança na cabeça de Saul. Ele não fez. Ele não fez. E para mostrar para o rei que ele estava com sinceridade com o rei, ele foi e cortou a orla das vestes do rei, um pedaço. Fugiu, saiu de perto dele e mostrou para o rei de longe: aqui, meu senhor, Deus colocou você nas minhas mãos. Eu poderia ter te matado, mas o Senhor é o meu Senhor, o meu rei, e tu és ungido de Deus. Saul já havia caído, pecado, mas mesmo assim, Davi respeitou a vida dele. Se você vê uma pessoa, irmãos, eu estou ensinando para vocês ser abençoado no ministério, para vocês ser abençoado no ministério. Se vocês vê uma pessoa se levantando contra a liderança da igreja, por mais que a liderança esteja errada, não seja conveniente com a atitude dessa pessoa. Se você tem 100% de certeza sobre algo que condena um pastor, um líder, um diácono, um cooperador, sabe o que você faz? Você vai até essa pessoa e conversa com ela. Se ela te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não te ouviu, chama duas. Se não ouviu, diga para a igreja. E se não ouvir a igreja, considera como um gentil e publicano. Amém? Mas não sai fazendo fermento, não. Entendeu? Principalmente sem você não ter certeza de nada daquilo que você está pensando, daquilo que você está afirmando. Nós obreiros, nós não podemos ser maliciosos, presunçosos. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Uma pessoa que é cheia de amor, ela não vai suspeitar mal dos outros. Você entendeu? Para me cismar de você acerca de alguma coisa, Deus tem que me mostrar para mim
e tem que me confirmar pelo menos umas 3 vezes. Ou senão você mesmo me dá prova, através da sua atitude, dos frutos que você produz, daquilo que eu penso de você. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Você entendeu? E agora, para encerrar, 1 Timóteo 5,19. 1 Timóteo 5,19. Não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Você entendeu? O falso irmão, o falso obreiro, o falso pastor, o falso apóstolo, aquela pessoa que não é submissa, ela sempre levanta falsos testemunhos contra as pessoas. Então você não pode aceitar. Você não pode. Só se for comprovado mesmo, 100%, por 2 ou por 3 testemunhas. Amém, irmãos? Por quê? Quando Jesus estava exercendo o seu ministério, o que os escribas e os fariseus faziam? Queria censurar o ministério de Cristo. Queria reprovar e manchar o ministério de Cristo. Cristo passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. Nós também passamos e vamos continuar passando. Amém? Então nós devemos ser iluminados e instruídos pela palavra de Deus. Tá? Aquilo que eu não consegui expressar aqui hoje para vocês, que o Espírito de Deus venha falar melhor no coração dos meus irmãos. Hoje vocês congregam comigo e com o pastor Diego. Mas olha, coloca isso no seu coração. Pastor Ederson, meu tempo aqui acabou. O senhor me dá a carta para mim, para outra igreja? Amém, toma. Quando você chegar lá na outra igreja, honre a Deus acima de tudo. Entendeu? Honra a igreja que você foi congregar. Honra, ama e respeita o seu pastor local. Se tiver pastor presidente, ama e respeita o pastor presidente. Porque você vai ser feliz, vai crescer naquele ministério e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida.